Olá, meus amigos que gostam de caneta tinteiro, tudo bom aí com vocês? Comigo que tudo bom. Acho que minha voz não tá muito lá essas coisas hoje. Hoje eu resolvi gravar aqui de madrugada, aproveitando o silêncio, aproveitando a tranquilidade, aproveitando a falta de notificações, falar um pouco sobre caneta tinteiro. Bom, como é madrugada, acho que convém chá quentinho, né, pra gente bater um papo. E hoje a gente vai falar sobre uma caneta tinteiro que eu já estou usando há algum tempo, que eu gosto bastante e que eu tenho uma certa admiração pela marca em si, tá? A caneta de hoje é uma caneta da marca Conklin, tá? Chamada Conklin All American, tá? A caixinha dela tá aqui. Mas antes de abrir, eu queria só fazer alguns comentários sobre essa marca, né? E algumas coisas que eu acho interessantes. Essa marca é uma marca que ela tem uma relevância histórica, digamos assim, para as canetas tinteiro. É uma marca que foi fundada, eu anoto as datas aqui para não falar besteira, em 1898 por Roy Conklin, tá? Foi fundada nos Estados Unidos, na cidade de Toledo, no estado de Ohio, tá? E esse Ray Conklin, tá? Que fundou essa marca, vejam bem, 1898. Tem mais de 100 anos, tem um bom tempo. Esse homem que fundou essa marca, ele também era inventor, tá? E logo no começo, aliás, um ano antes de ele ter fundado a marca em si, de ele ter criado a marca em si, ele já tinha registrado a patente de uma caneta. Aliás, de uma caneta não, de um mecanismo de preenchimento de caneta que ele chamou de Crescent Filler, tá? Foi considerada a primeira caneta tinteiro que você consegue de recarregamento automático. Como que era essa caneta? Basicamente ela tinha um botãozinho que tinha forma de meia-lua, né? Por isso Crescent, tá? O nome Crescent de formato de lua crescente e filler de preenchedor, né? Então tinha esse botãozinho e essa caneta, desculpa, ela tinha a habilidade de poder ser preenchida apenas com uma mão, né? Então se você estava com a caneta aqui, você colocava ela apenas dentro aqui da garrafinha, do tinteiro, apertava esse botãozinho algumas vezes e ela estava cheia, estava pronta, né? Diferente de outras canetas que você tem o conversor, que você tem que segurar com a mão e girar o conversor com o outro para poder encher de tinta, né? Então, essa marca ganhou uma notoriedade grande, tá? Ali no começo dos anos 1900 por conta disso. E ela também é conhecida porque o porta-voz dela, quem se tornou o porta-voz dela foi um autor, e às vezes dito como humorista também, chamado Mark Twain, que é um escritor americano muito grande, muito conceituado, ele tem muitas obras, então ele é bastante respeitado e ele se tornou, digamos assim, porta-voz da Conklin, né? E ele falava sobre essa caneta que ele usava na época, que era essa Crescent Filler, e que hoje, inclusive, ainda é comercializado o mesmo modelo, naquele mesmo, né, com aquele mesmo registro da patente, né? Eles mantiveram a produção igual naquela época, né? Agora, tem uma coisa importante sobre essa marca. Essa Conklin aqui de 1898, tá arredondando para 1900, 124 anos atrás, 126 anos atrás, ela não é a mesma marca que comercializa as canetas hoje, tá? Apesar do grande sucesso dela, quando chegou ali em 1955, ela encerrou as atividades, tá? Então ela ficou alguns anos aí, né, mais de 50 anos, em atividade, né, contínua, né, e aí ela encerrou as atividades. E recentemente, nos anos 2000, essa marca, né, os direitos de usar essa marca, eu imagino que também as patentes, né, todo esse material da marca foi comprado por uma outra marca chamada Yafa Brands, tá? E eles meio que ressuscitaram a Conklin, tá? E eles mantiveram alguns modelos exatamente nos padrões das canetas que eram produzidas lá no começo de 1900, ok? Então tá, eu contei isso que eu empolguei com essa história dessa marca e tudo, eu achei interessante, mas vamos falar sobre a caneta de hoje, que é exatamente essa aqui. É a Conklin All American, tá? Ela vem nessa caixa, ó, comparando com o tamanho da minha mão, dá de ver que é uma caixa relativamente grande, tá? Deixa eu ligar minha outra câmera aqui para poder mostrar para vocês enquanto eu vou manipulando aqui. Ok? Outra câmera ligada. Então, ela vem nessa caixa, tá? É uma caixa que tem
uma manga aqui de papel, tá? Papel simples. Essa aqui geralmente vem um pouco abatida pelos rigores da viagem, mas a função dela é exatamente isso, proteger a caixinha que vem aqui dentro, tá? É uma caixinha bem interessante para vocês que têm interesse gostam de guardar na caixinha ou querem dar um presente, tá? É uma caixa bem bonita porque ela tem esse material aqui que imita o couro, tá? Eu não acredito que seja couro de verdade, mas é um material que imita o couro. Ele é costurado e ele tem o desenho aqui em dourado da Conklin, tá? E abrindo, ela tem uma resistência boa aqui na hora de abrir, tá? Abrindo, ela tem toda essa parte aqui aveludada onde fica a caneta. Essa parte que ela sai, tá? Então eu vou tirar isso aqui para já começar a comentar sobre a caneta em si. Vou deixar a caneta aqui por enquanto. Dentro dessa caixa também vão vir o quê? Vão vir alguns cartõezinhos, tá? Falando sobre a marca e tudo. Dá para ver que tem aqui, ó, Conklin, desde 1898, mas como eu falei, ela encerrou as atividades depois foi comprada por outra empresa, que foi exatamente essa empresa aqui, ó, Jaffa Brands, tá? Essa aqui é a proprietária da marca Conklin atualmente, tá? Deixa eu deixar esse cartãozinho aqui no canto. Ele também tem um outro cartãozinho, um card aqui, que dá algumas instruções em inglês de como colocar o conversor, de como preencher de tinta, de como usar o cartucho, se você quiser usar o cartucho. Enfim, algumas instruções sobre a caneta. Vem também um cartucho de tinta azul, tá? E um cartucho de tinta preta. Eu normalmente não uso esses cartuchos que vêm porque eu tenho um conversor, então eu prefiro deixar eles aqui, eu acabo não usando. E esse aqui é o último material que vem na caixa. Deixa eu fechar a caixa, colocar ela para cá. Esse material aqui basicamente, eles chamam de guia de coleção, tá? Então deixa eu abrir aqui, porque na câmera tá difícil. É um guia de coleção, é um panfleto grande, tá? E tem uma coisa interessante aqui, ó. De um lado aqui tem as canetas, mostrando todas as canetas da Conklin, né? Um guia de colecionador. E aqui tem um guia mostrando as canetas da Monte Verde, tá? E aqui do outro lado também um pouco de história da Conklin e um pouco de história da Monte Verde. Mas por que Monte Verde veio em um papel de uma caneta da Conklin? Exatamente porque a Conklin, como eu falei, ela é de propriedade hoje dessa marca Jaffa. E a Jaffa também é proprietária da marca Monte Verde. Então ela já mostra ali os dois. Uma coisa interessante, tá? Tem algumas dessas canetas hoje em estoque da loja, da Literatos Canetas. Algumas eu vi que vêm com esse papel e outras que não vêm. Eu não sei exatamente o porquê. Mas algumas vêm com esse panfletinho de coleção, com guia das canetas de coleção, outras não vêm. Não sei qual motivo. Bom, a caneta em si. Repara que à medida que eu estou falando, minha voz está começando a dar uma melhorada, está começando a aquecer. Bom, ela vem nessa partezinha que encaixa aqui dentro da caixinha, como vocês viram, tá? E sai, é uma parte aveludada bem gostosinha, bem macia, né? E essa aqui é a caneta. Esse exemplar em específico aqui é a minha caneta pessoal. Então assim, eu mostrei aqui como vem na caixa, tudo organizadinho como veio na caixa, mas essa caneta eu já abri, já uso ela há algum tempo, tá? Ela tem algumas cores, tá? E uma coisa que eu achei interessante ela tem até um modelo desse que é de madeira, tá? Mas eu vou falar hoje só das canetas de resina. O que eu achei interessante é que ela tem uma resina muito agradável, muito bonita, tá? Essa aqui é chamada de brownstone, ou seja, pedra marrom. E dá pra ver que ela não é só um material de uma cor só, ela é composta de vários materiais aqui, ó, que quando você olha lembra um mármore, sabe? Então assim, tem umas partes, apesar de chamar de pedra marrom, mas aqui tem partes que são marrom um pouco mais escuro, marrom um pouco mais claro, preto, algumas partes bem clarinhas, quase um âmbar, assim, não, branco não, mas quase um âmbar, tá? E o que é legal é que essa resina, dá pra ver que ela não é simplesmente uma resina, ela é perolada, então, são pedacinhos de resina perolada, então assim, quando eu peguei essa caneta para ver de perto, né, quando eu recebi a minha caneta, eu vi que ela passa uma sensação pessoalmente muito diferente do que ela passa por fotografia ou por vídeo. Eu vou colocar fotos aqui para vocês verem, tá? Vou colocar um zoom bem de pertinho aqui, mas eu senti uma sensação diferente quando eu peguei essa caneta de perto. E como ela é dessa resina, tá? Nem toda caneta, aliás, as canetas não serão exatamente iguais, tá? Elas sempre terão um padrão um pouco diferente dependendo do pedaço de resina que foi utilizado, tá? Falando em resina, essa caneta,
É a primeira que eu trago no canal que ela é feita de resina dessa forma. Ela é feita de um bloco de resina. Eles pegam um bloco de resina e vão esculpindo a caneta daquilo ali. Então ela não é aquele plástico injetado que você vê um risquinho aqui do lado, onde as duas formas se juntaram. Tipo, materiais de plástico comum que a gente tem em casa, né? Você não vê aquilo, você não vê o buraquinho, aquela marquinha de onde o plástico foi injetado. Então ela basicamente é um bloco de resina que foi esculpido até chegar na forma dessa caneta. É uma caneta um pouco mais robusta, tá? Ela é um pouco maior na mão, tá? Dá pra ver que ela é uma caneta um pouco mais larga, tá? Mas ela é bem confortável de ser utilizado. Antes de eu abrir e mostrar aqui o cap, uma coisa que chama atenção nessa caneta é o clipe dela. É esse aqui, ó. Eles chamam de rocker clip, tá? É um clipe que você aperta do lado de trás aqui para poder abrir. Então, uma caneta comum você quer pôr no bolso, você tem que segurar o bolso, apertar a caneta aqui com força para poder abrir o clipe e ele entrar, né? Nessa aqui não, nessa aqui basicamente você só precisa colocar aqui, ó, e soltar, porque ele já entra aberto e funciona bem. Como eu sempre falo, eu não uso muito, não uso caneta no bolso. Então, para mim não faz diferença, mas isso aqui, se você gosta de usar na camisa, ele é legal, porque ele já entra muito facilmente. E fica firme, tá? Não é um clipe molenga, não, ele fica bem firminho, tá? Então, indo para as partes da caneta, como a gente sempre faz, vou pegar mais um pouquinho do meu chá. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos começar aqui pela parte de cima, tá? Bom, em relação ao corpo, tá? Em relação à seção, em relação ao cap, quase tudo é muito parecido. Então, o que eu vou falar aqui no cap vai se aplicar ao corpo e também à seção. Eu vou falar aqui no corpo e na seção só as coisas que são mais específicas, tá? Então, olhando aqui para o cap, tá? Nesse material que eu te falei, toda a caneta é feita nesse material, fora, é claro, as pequenas partes de metal e o feed, mas ela é feita nesse material. Dá para ver aqui, ó, que a borda não é tão fininha, tá? É uma borda considerável, uma borda grossa, né? Então, assim, eu tenho uma confiança de que essa caneta aqui vai durar e não vai ter problema de quebrar, de rachar, de alguma coisa. Um material bem, sim, que dá a sensação de resistência, tá? Falando da caneta, aqui aproveitando para matar logo a parte do corpo aqui, corpo do mesmo material, tá? Ele vai ter aquela espessura também. Olhando aqui, ó, dá para ver mais ou menos, o foco não está perfeito, mas dá para ver ali, ó, tá? O único detalhe de branding que tem no corpo dela é que tem escrito bem aqui, ó, quase não dá para ver, eu vou colocar uma foto mais de perto para vocês conseguirem ver melhor, mas tem escrito aqui, ó, Trademark Conklin, Toledo, Ohio, USA, All American, tá? Então tem falando aqui que o modelo, né, All American, dizendo que é produzida em Toledo, no Ohio, nos Estados Unidos. Atualmente, né, eu já vi muita gente falando que ela não é mais produzida em Ohio, nos Estados Unidos, mas eles mantiveram isso aqui por ter sido o local original onde a fábrica da Conklin foi instalada e o desenho original que eles colocavam nas canetas da Conklin, tá? Então eles colocavam esses detalhes aqui. Bom, já até me manchei aqui. Falando aqui da seção, ó, uma coisa que eu gostei muito é que a seção ela é feita do mesmo material que a caneta, tá? Então, assim, ela é gostosa de segurar, tá? Tem aqui a rosquinha, tem um pouquinho de degrau, mas eles não são, ao menos pra mim, tá? Eles não atrapalham, não me incomodam. A rosquinha aqui não é aquela rosca afiada, ela é bem arredondadinha, digamos, então você passa o dedo assim, não incomoda, não tem aquela sensação de raspar, tá? Dentro da caneta, ela já vem com conversor. O meu aqui no momento tá cheinho, e tá cheio com aquela tinta que eu já falei no canal, que é essa aqui, ó. A Robert Oster Whisky, tá? E eu comprei essa tinta exatamente para usar nessa caneta, por causa das cores, tá? É isso. E falando aqui por último da pena, é uma pena que tem um desenho aqui, ó, aquele buraquinho da pena que a gente vê que geralmente é um buraquinho redondinho. Nesse aqui tem um formato de meia-lua, tá? Eu acho que vou precisar por foto aqui também. Tem um desenho aqui de meia-lua, exatamente uma referência daquela caneta que eu falei no começo, que foi muito marcante para a Conklin, tá? Que usava esse mecanismo chamado Crescent Filler, né? Então eles colocaram aqui como uma referência aquela caneta. Fora isso, tem escrito aqui Conklin, o nome da marca, né? Novamente escrito Toledo, USA, tá? E bem no cantinho aqui, tá? Tem escrito um F, no caso dessa aqui, de Fine, tá? Eles não colocam na frente, fica bem no cantinho aqui, bem escondidinho, tá? Então é isso, uma caneta que tem um tamanho razoável, tá? Na minha mão ela fica confortável, tá? É o suficiente de eu pegar meu dedo aqui na seção e ainda assim
tem um apoio bom aqui nessa parte de trás. Você também, se você quiser, você pode usar ela postada, tá? Ela posta de forma segura. Eu pessoalmente já acho que fica muito grande e um pouco desbalanceada no peso, além do fato de que eu realmente normalmente não uso caneta postada, mas tem essa possibilidade. Bom, e por último, como que essa caneta escreve? Tá? Deixa eu usar aqui uma folhinha do meu Clairefontaine. Vou fazer uma amostra de escrita aqui. Deixa eu ver se está centralizado. Tá centralizado. Ok, essa aqui é uma amostra da escrita dessa caneta, tá? E o que eu posso dizer sobre essa escrita dessa caneta? Essa aqui pra mim é uma fine, tá? A fine não é tão fine assim, tá? Ela é como se ela estivesse entre a fine e a média, tá? Ela não é tão fininha assim, tá? Mas pra mim é fino o suficiente e é o suficiente para que eu consiga ver as qualidades da tinta, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ver como as qualidades, tá? As características da tinta. Então, para mim isso aqui é uma espessura, né? Uma grossura de pena adequada, tá? Escreve bem macia, tá? Não tem problema quanto a isso. Ela não, deixa eu ver aqui, peraí. Ela não tem problema de falhar enquanto você estiver escrevendo rápido, tá? Ela se mantém, tá? E ela é uma pena relativamente molhada, tá? Esperar um pouquinho, esperar um pouquinho, esperar um pouquinho, tá? É uma pena relativamente molhada. O que eu gosto também, né? Eu gosto de pôr tinta no papel. Então, essas aqui são as características dessa caneta, tá? Eu gosto muito dela por essa aparência que realmente me remete a uma caneta antiga, tá? Em um desses panfletos aqui, desses cartõezinhos, eles falam que eles se atêm ao design original, tá? Então, assim, eu entendo que essa caneta é o mais próximo possível das canetas que eram produzidas, né, do estilo daquelas canetas que eram produzidas ali no começo de 1900. Essa caneta me passa uma impressão, assim, essa cor em específico, tá? Me passa uma impressão assim meio de gangster, de sei lá, daquela época, assim, uma coisa mais sofisticada, uma caneta que, sei lá, eu imagino aqueles personagens de filme, sabe? Aquele terno risca de giz, todo alinhado, com cara de mal, assinando alguma coisa com ela, sabe? Me passa esse tipo de impressão, tá? Ela não tem só dessa cor, tá? Essa aqui, como eu falei, é uma brownstone, se fosse traduzir literalmente seria pedra marrom, né? Mas ela também tem várias outras cores, inclusive outros materiais como madeira, tá? Atualmente, no site da Literato, você vai encontrar nessa cor aqui, tá? Brownstone. Tem também laranjada, Orange Sunburst, que eu acho muito bonita. Ela é muito vibrante, tá? Então eu acho muito bonita. E tem a Turquoise Serenity, tá? Que ela tem esse azul bem clarinho, que traz uma calmaria, assim, que dá até uma vontade de, sei lá, sentar e meditar. Lembra o céu azul no parque em um dia de sol. Bom, fora isso, só uma última coisa que eu esqueci de comentar. No caso dessa cor aqui em específico, ela tem a pena preta, tá vendo? É uma pena de aço inox com um tratamento aqui que ela fica totalmente preta, tá? Outras cores vão ter outros tratamentos, tá? Eu sei que ela tem alguns modelos que ela é toda
toda prateada, tá? E tem alguns que ela é prateada com alguns detalhes de dourado, tá? Então tem algumas diferenças em relação às penas, ok? Bom, eu acho que já falei bastante, já comecei bem a minha manhã aqui, já está quase amanhecendo o dia. Obrigado por ter assistido até aqui. Essa aqui foi a Conclave All American, esse aqui é o modelo, a cor Brownstone. Tem lá no site da Literatos, tá? Vocês podem dar uma olhada lá. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, qualquer coisa, pode colocar aqui nos comentários, que eu adoro ler e responder. Eu gosto de me comunicar com vocês, eu gosto de manter essa conexão, tá? Um abraço, se cuidem, até a próxima e tchau, tchau.